abençoe a sua vida. Estamos aqui nessa tarde com mais uma live Lagoinha Gerações. Você que está nos acompanhando, você que está entrando aí agora via Instagram, seja muito, mas muito bem-vindo, amém? Nós temos aqui convidados queridos nossos, né? Casal de pastores, pastor Marcos, pastora Cris. Dá um alô para o nosso amigo internauta, os irmãos que estão acompanhando aí nessa tarde. Alô, sejam bem-vindos, boa tarde a todos os internautas, a todos que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida. Eu creio que este momento, esta live, esta tarde, esses minutos que passaremos aqui serão de grande bênção na vida de todos que estarão participando. Olha, crie expectativa, não se distraia, porque eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém, boa tarde, Deus abençoe a todos. Chama todo mundo, vai lá, chama sua família, seus familiares, vai lá na setinha que tem ali do lado, está chamando seus amigos. Eu tenho certeza que Deus ele vai liberar algo sobre a sua vida nessa tarde. Algo poderoso, uma chave que vai destravar na sua vida e com certeza na vida de todos aqueles que estão perto de você. Então chame a sua família, chame seus amigos para participar desse bate-papo, porque o Senhor tem muito a derramar sobre as nossas vidas. Amém? É verdade. Também não poderia ser diferente, né? A minha fiel escudeira, companheira, mulher amada da minha vida, minha esposa, né? Também está conosco aqui nessa tarde, né? Dá um alô, pessoal. Né? Boa tarde, pessoal. Que bom estar aqui mais uma tarde com vocês, né? Compartilhando a palavra do Senhor. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante na área da família, né? Sobre paternidade. Aleluia. O Senhor, ele vem, faz mais ou menos um mês que a gente está com as lives do Gerações, né? E o Senhor vem restaurando famílias durante esse tempo. E hoje ele quer restaurar na área da paternidade. Então, você puder compartilhar esse link, compartilha, chama os seus amigos, porque o Senhor quer trazer cura nessa área, nessa tarde, amém? Amém. E a paternidade, ela é algo que é imprescindível nas nossas vidas, né? Quando a gente preparou, foi essa semana se preparar para essa live, a gente começou, Deus, o que vamos falar, né? Sempre buscando a orientação do Senhor e Deus ele falou muito forte no meu coração sobre paternidade. Porque enquanto não entendermos de fato a paternidade na sua essência, a nossa vida não vai para frente. Nós não avançamos. Em muitas áreas da nossa vida nós ficamos travados, alienados, sabe? Então por isso, você que está assistindo aí, você que está acompanhando, querido, compartilhe, comente, interaja conosco, porque por mais que nesse momento a gente está fazendo uma transmissão, a palavra de Deus diz que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, aonde você está, o Espírito de Deus vai interagir, vai alcançar a sua vida, vai restaurar. Você que precisa ser curado nessa tarde, você vai ser curado em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Amém? E esse tema, ele aconteceu durante a semana. A gente já havia conversado com os pastores que a gente queria fazer um bate-papo sobre casais e sobre pais e filhos, né? Mas a gente não sabia muito como montar isso, né? E a gente orando, perguntando para o Senhor, como vamos fazer isso? E durante a semana, numa conversa com uma família, a gente começou a falar sobre paternidade. Aí o Senhor trouxe a chave para nós, né? É sobre paternidade, o tema da próxima live. E hoje estamos aqui com esse tema fantástico para que o Senhor venha curar mais famílias nessa área. Exato. Mas como diz, né, o nosso pastor amado, pastor Márcio Valadão, tudo começa com oração, né? Então vamos orar. Pastor Marcos, por gentileza, ore para nós, abençoe esse momento em nome de Jesus, juntamente com os nossos amigos aí que estão nos acompanhando. Amém. Vamos orar então. Ore aí na sua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, diante da tua presença, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por este dia, por esta tarde, por esta oportunidade. Como diz a tua palavra, este é um dia que o Senhor Deus criou e também formou especialmente para nós. Por isso nos alegramos por esta oportunidade e também por este privilégio. Meu Deus, queremos colocar esta live diante da tua presença, que não é simplesmente
uma transmissão de conhecimento, Sim, Deus, mas é uma transmissão de vida, de revelação, de entendimento, de compreensão, experiências que vêm da parte do Senhor sobre as nossas vidas e que geram um grande impacto, uma transformação, cura e libertação. Que hoje o Senhor vem agir de uma maneira sobrenatural, meu Deus, nas nossas vidas, através das nossas vidas, em cada casa, em cada lar, em cada família, na vida de cada pai, na vida de cada mãe, na vida de cada filho, de cada familiar, verdade, que também neste momento está conectado conosco e também com o Senhor. Meu Deus, nós abençoamos neste momento e declaramos transformação, restauração, Senhor, familiar e com a evidência da Tua paternidade estabelecida sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Para a gente iniciar esse bate-papo sobre paternidade, não poderíamos deixar de falar de dois ícones que eu particularmente considero na palavra de Deus. São duas pessoas que tiveram a sua paternidade posta à prova. Primeiro deles, Jó, e segundo, Davi. Quando a gente começou a preparar essa mensagem, esse bate-papo, o Senhor colocou no meu coração esses dois ícones da palavra do Senhor, dois homens de Deus. E eu gostaria de apresentar para você aqui um paralelo entre eles para que a gente possa ter uma ideia daquilo que nós vamos falar. Olha só, primeiramente os dois são heróis da fé, A palavra de Deus nos fala isso. São dois homens de Deus. São dois homens tementes a Deus. Um foi o maior rei de Israel e o outro maior do que todos no Oriente. Olha só, a Bíblia diz que Davi foi o maior rei da história, enquanto Jó, um dos maiores homens do Oriente. Olha só que fenômeno, Que comparação muito linda. Ambos eram servos de Deus. Um era guerreiro, o outro era fazendeiro. Olha só, enquanto um peleava, exatamente os extremos, Davi, ungido rei, Jó, chamado de um dos patriarcas. Davi enfrentou grandes batalhas, Jó, terríveis provações. Mas aqui eu grifei algo muito importante. Mas o que mais nos chama a atenção? Querido, o que mais nos chama a atenção nesse paralelo entre Jó e Davi é que ambos tinham o quê? Filhos. Escute bem isso, você que está nos acompanhando via Facebook, via Instagram. Jó e Davi, ambos tinham filhos. A grande diferença é como esses homens criaram os seus filhos. Aí é que vem o X da questão. É aí que começa a ter uma diferenciação. O que eles fizeram para os seus filhos? O que torna esses homens diferentes? Gente, isso aqui eu achei muito, mas muito forte. O que torna eles diferentes um do outro é a paternidade. A diferença entre Jó e Davi, em termos de relacionamento familiar, em termos de criação de filhos, é a paternidade entre um e outro. Vamos lá para o primeiro tópico, então. A paternidade de Jó. E eu gostaria de explanar, os pastores aqui, eles têm total liberdade para interagir junto. E esse é o que a gente quer nessa tarde, é que a gente haja essa interação e que você em casa seja edificado, querido. Isso é muito sério mesmo. Paternidade é um assunto que ele é contemporâneo, ele não é arcaico. A paternidade não é um slogan, mas é algo muito sério, é algo que nós precisamos ser literalmente sarados e curados quanto a isso. Eu posso falar isso com propriedade porque eu vivi isso na minha vida. Para eu estar falando de paternidade aqui nessa tarde, querido, está aqui minha esposa. Está aqui minha esposa que pode comprovar o que eu tive que fazer para estar aqui nessa tarde para falar de paternidade. Mas mais adiante eu falo aí na live.
Olha o coração. Prepara, gente, olha. É forte. Paternidade de Jó. O que a gente pode observar na família de Jó, né, no contexto familiar dele, é que a família de Jó estava sempre como? Unida. Sempre reunida, né? Infelizmente, muitas vezes, nós como família, como familiares, a gente espera para se reunir quando, pastor Marcos? Jesus, às vezes algumas datas. Olha lá. Ou ainda vou além, né? Às vezes as pessoas só se reúnem em volta do caixão. Aproveite e coloque Que é aí. mais triste ainda. Pensei nisso também. Aproveite e coloque aí. Qual foi a última vez que você se lembra que você se reuniu com a sua família? Verdade. Meu Deus, olha só. Às vezes esperamos uma data específica. Quantos, às vezes, uma vez por ano, vamos reunir no Natal, porque Natal é um ambiente mais familiar. É propício, Não, ano novo, né, cara? Ano novo para alguns é mais festivo, é mais individual. Né? Não, Natal é mais coletivo. Essa é uma coisa que nós temos que avaliar verdadeiramente na nossa vida. E é fato, né, gente? Porque uns por muitas atividades, outros pelas questões diferenciais, outros, infelizmente, por questões de briga, intriga, acabam não se familiando com seus familiares, vivendo com seus familiares. E isso acaba acarretando uma série de feridas ao longo dos anos, né, ao longo do tempo. Mas eu quero ler algo para você que está em Jó, capítulo 1, no versículo 4, que diz assim: E iam seus filhos à casa um dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. A Bíblia deixa muito clara que havia um relacionamento muito sólido entre a família de Jó, entre os irmãos, né? Como é triste hoje a gente ver famílias onde é uma família grande, que eu particularmente eu acho lindo, sabe aquela família grande, quando todo mundo senta na mesa, aquela coisa, eu particularmente acho lindo isso, querido. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade, né, em todas as famílias. Que infelizmente, né, acaba tendo essa divisão, um não visita o outro, e como o pastor Marcos disse, né, nas datas especiais às vezes, e a pastora Cris, às vezes ao redor de um caixão. É algo que nos reporta a uma reflexão, querido. Eu não sei como você está com seus familiares, eu não sei como você está com seus irmãos, mas é uma tarde para você rever os seus conceitos, né? Verdade. Restaurar vínculos, né? Restaurar vínculos. Eu acredito que essa questão de relacionamento, né? Deus é um Deus relacional. É verdade. Né? Ele construiu a família, né? A família é projeto de Deus. Deus, ele tem prazer nas famílias, né? Só que ao longo do tempo, isso acaba se perdendo. Ainda mais nos dias em que vivemos. A questão de relacionamento, né? Acabamos nos tornando cada vez mais isolados, individualistas, na questão de, não, mas eu tenho a minha correria do dia a dia, eu tenho as minhas atividades, a diferença também de comportamento, de crenças, isso acaba dividindo. Nossa, e como, né? Sendo que Deus, ele opera, né, em cada um na sua individualidade, mas quando nos relacionamos. Sim. E deixamos que isso seja uma pedra de tropeço, deixamos que isso seja algo que nos separa, onde deveria nos unir. E quando nós falamos, acho que o texto fica bem claro isso, na questão de relacionamento, e falamos de um Deus relacional, mas de uma família relacional, vai muito além de reunir um grupo no mesmo ambiente. Exato. Quando ele fala ali da questão de sentar à mesa, de comerem, de beberem, de conversarem, e hoje nós encontramos até algo que é muito bom, a tecnologia, mas um grupo de família dentro de um mesmo ambiente e cada um no seu celular, no seu tablet, smartphone, em um canto da casa e comem separadamente, se comunicam, às vezes nem se comunicam. Porque estão presos simplesmente a uma tecnologia. É um grupo reunido em um mesmo ambiente, mais nada. Só isso, né? Isso que nós estamos fazendo, que nós estamos aqui sentados, né, ao redor de uma mesa,
Claro que nesse momento aqui é para uma transmissão, mas eu costumo dizer que isso aqui é um momento entre família, é um momento de aliança. Verdade. É um momento de aliança, porque é um momento onde nós sentamos como família, é um momento onde a gente olha um no olho do outro. Como o pastor Marcos disse, isso se perdeu muito nos dias contemporâneos, nos dias que nós vivemos. As famílias hoje, cada um pega o seu prato, um senta no sofá, o outro vai para lá e não há mais a comunhão na mesa. Isso nunca deveria se perder, nunca. Porque é nesse momento em que a aliança entre família, ela é renovada e ela é fortalecida, sabe? Então é algo que nós precisamos prestar atenção quanto família. Esse momento aqui, querido, é um momento único. Isso aqui é um momento ímpar, é um momento que você tem para se relacionar com a sua família. De você sentar, talvez, quanto tempo faz que você não olha nos olhos do seu cônjuge? Quanto tempo faz que você não olha nos olhos do seu filho? Porque a mesa, ela proporciona isso. É verdade. A mesa, ela proporciona isso. Então, querido, nessa tarde, reveja seu conceito. Se você se enquadra dentro do que nós estamos aqui falando, reveja os seus conceitos. Segundo tópico, Jó era um intercessor para os seus filhos. Jó era um exímio intercessor para os seus filhos. Olha o que a palavra de Deus fala em Jó capítulo 1, no versículo 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, no caso dos filhos, enviava Jó o sacrifício e o sacrificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Sabe, pastor Marcos, eu acredito que aqui nasceu aquele velho ditado, é melhor prevenir do que remediar. Vejam bem, olha Jó na qualidade de pai, a precaução, a prevenção. Jó ele pensava consigo assim, se meus filhos em algum momento nessa visita, nesse relacionamento, eles pecaram contra Deus, ele resolvia, não, eu preciso oferecer sacrifício a Deus para que Deus perdoe eles. Isso é um pai intercessor. Isso é um pai que está à frente com seus filhos, Eu acho que uma coisa muito especial nisso, dentro dessa preocupação e zelo dele, como diz ali o próprio versículo, ele diz que enviava Jó e os santificava. Em outras traduções diz, chamava os seus filhos e os purificava. Mas como se isso não fosse suficiente, diz que de madrugada ainda ele oferecia holocausto por cada um dos seus filhos. Meu Deus. Vá que nesse momento aí, pagava o preço. Então, um pai presente, um pai que se preocupava não somente com o presente, mas também com o futuro dos seus filhos. Nossa, isso é muito sério aqui. Sabe, isso é algo que nos leva a uma reflexão nesse momento, a uma avaliação introspectiva. Como nós temos, que preço nós temos pago pelos nossos filhos? Quanto pais, quanto casal, que preço nós temos pago pelos nossos filhos? Vejam bem, o preço que eu falo não é a roupa que você apenas compra. O Netflix, para distração. As babás eletrônicas agora, Que preço nós temos pago pelos nossos filhos, querido? Olha, isso é muito sério. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é o nosso manual que nos faz andar de acordo com o que Deus quer que a gente ande, da forma como Deus quer que a gente ande. E aqui nós vemos claro, através da vida de Jó, o preço que nós, quanto pais, precisamos pagar pelos nossos filhos. Em oração, em conduzi-los, eu costumo dizer de um pastor amigo meu, que ele sempre dizia assim, que a palavra do Senhor diz que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Porque quando chegar à mocidade, eles não vão se esquecer e não vão se desviar daquilo, Mas esse pastor amigo meu, ele vai muito além. Ele diz que o conduzir, o guiar o filho não é apontar. É que nem uma pessoa quando chega para nós e pede, onde é que fica o endereço tal, a rua tal, o que a gente faz?
Ó, pega aqui, vai lá, dobra a direita, dobra a esquerda que tu vai chegar, né? E diz assim, te vira ainda, guri. Exatamente assim, mas agora no caso do filho, não. É pegar pela mão e levar ele pelo caminho que ele deve andar. Pastor, isso é muito importante, tanto nesse texto, se nós avaliarmos, ele diz que ele somente pensou que os filhos pudessem Sim. ter cometido um pecado, desonrado a Deus, amaldiçoado a Deus. O que ele fez? Ele foi lá, os filhos chegaram, chamou esses filhos, levou eles para fazer esse ritual de purificação. Vamos entender um pouquinho mais aqui na questão. Levou eles, parou. Será que vocês não fizeram nada errado? Pensem. Aquele tete a tete. Vocês podem ter desonrado a Deus. Então é necessário que vocês façam isso. Parece algo bobo ou algo religioso, entre aspas, mas totalmente necessário. Fez eles pensar nas atitudes e também nas consequências que as atitudes podem gerar. Então ele mesmo pegou eles, trouxe eles, levou eles para todo aquele processo e ainda fez um a mais ali, como diz. Exatamente. Ele ofereceu um sacrifício a mais para realmente consolidar e eu creio que aqui é algo muito importante nessa presença, porque ajuda a formar o caráter do filho. Nossa. É o relacionamento, né? É o relacionamento que firma, né, as bases. Exato. Como falou lá na frente, né? Hoje aqui estamos falando de paternidade, nós podemos falar a respeito desde da criança, né, do bebezinho, aquele que vai crescendo, a primeira infância até a adolescência, mas o relacionamento. Né? Eu tenho uma filha de 6 anos, a nossa princesa, Nossa. Isabela, e eu Vale sempre falo para ela, vale por 10. vale por 10, eu sempre falo para ela o seguinte, quando nós temos relacionamento, nós sabemos o comportamento dos nossos filhos, nós sabemos a linguagem deles, Olha só, pega nós isso, você que está nos sabemos o assistindo olhar, nós sabemos as expressões. E a Isabela, quando ela sai a brincar, leva ela na pracinha e ela vai então com as outras crianças, ela chega em casa com outro comportamento, com uma outra linguagem. E eu sempre trago ela para perto de mim e falo, Isabela, o teu nome é Isabela, filha de Cristiane e de Marcos. Então, não é o que os outros, você precisa ouvir o que a mamãe e que o papai falam, não é o que os outros falam. Isso eu estou dando um exemplo de uma criança de 6 anos. Mas eu quero dizer para você que se não houver esse relacionamento, não houver essa questão de trazer, né, para você, quando Isabela tiver 20 anos, se ela não tiver esse relacionamento conosco, ela não vai dar valor ao que eu falo, mas ela vai dar valor àquilo que o mundo está falando. Esse é um grande problema para os pais, que muitas vezes quando chega na fase da adolescência, na juventude, mas onde foi que eu errei? Exato, aquela famosa pergunta, né? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Mas eu dei tudo para esse menino, eu fiz tudo por essa menina, o que foi que deu errado? Muitas vezes o que faltou foi o olho no olho, a correção, porque amar também é dizer não. Nossa. E seja em qualquer etapa, né? Existe uma das experiências que nós tivemos em Santos e em alguns lugares onde as regiões ou comunidades eram extremamente dominadas pelas facções e o tráfico. Eles têm uma lei assim, ó, se os pais não cuidam, o tráfico cuida. O tráfico cuida. É fato. E eu vi cada coisa acontecendo assim que Jesus. Tem uma vez nós estávamos indo para um retiro espiritual que nós chamamos de encontro com o amor de Deus, e estava passando e era um lugar distante. Eu estava na casa de outra pessoa, um líder da igreja, e na saída eu vi um rapaz sentado ali, jovem, sabe, nem jovem, acho adolescente, e eu vi ele meio triste ali, um outro grupo mais distante esperando. Aí o rapaz me falou, pastor, sabe o que está acontecendo ali? Não, esse aí aprontou alguma coisa, então agora o grupo que está ali está reunido, só está esperando uma ligação para ver o tipo
de punição que vão dar para eles. Só vão bater ou se vão matar. Ah, que coisa, gente. Não foi feita correção, né? Provavelmente em casa. Essa semana, assim, como o Cris falou, que ele teve que passar para estar aqui falando sobre paternidade, né? Ao mesmo tempo que ele teve que pôr em prática para estar aqui falando, a gente teve lutas para não estar aqui falando, né? A gente teve que corrigir o Isaac essa semana em algo que ele fez, que ele entendeu que ele tinha feito algo de errado, e ele disse assim: papai, eu fiz algo muito errado. E a gente chamou para perto, a gente conversou, explicou o certo ou o errado, e ele pediu perdão. E a gente, prontamente, é claro que a gente perdoa, mas explicou o certo e o errado. Aí ontem à noite em casa, né, ele arrumando as roupas dele, disse: nossa, mamãe, como eu amo Jesus. Sabe, ouvir isso é a melhor coisa que se tem de uma criança. Nós temos uma criança de 5 anos, uma de 15 e um de 5. Então, mas ouvir de uma criança e eles entenderem, né, que eles estão sendo também moldados nisso, e entender o que realmente é amar Cristo. Eu disse: vamos lá falar isso pro papai também, porque eu estava fazendo no quarto. Eu disse: vamos lá, o papai vai amar ouvir isso também. Ele foi correndo pro pai e disse: papai, eu amo Jesus. Mas se no primeiro momento a gente não corrige, o erro ele vai só aumentando, né? Só aumentando. Conduta permitida é conduta ensinada. Uma frase que a gente sempre leva conosco, assim, muito mais na criação da Isabela que essa. Conduta permitida é conduta ensinada. Eu nunca diz: ó, não faz isso, mas se eu permitir isso, é a mesma coisa que eu esteja falando: ó, não, pode continuar. Pode continuar desse jeito. É que hoje isso requer tempo. Sim. Muito. Isso requer tempo, isso requer você se sentar no chão, você investir. Hoje é mais fácil nós atirarmos para os nossos filhos um celular, um tablet, né, um notebook e interage, vai. Mas me deixa aqui fazer Mas me deixa eu fazer as minhas coisas. A gente vive hoje, infelizmente, uma era onde, né, nós falamos aqui que as nossas atividades, elas são muitas, mas a gente esqueceu a prioridade. O que é prioridade na minha vida? É meus filhos ou é o meu negócio? Vejam bem, eu não estou fazendo apologia, não estou dizendo que você tem que deixar de lado, né? Mas o que de fato... É o equilíbrio. Exatamente isso. Porque é comum a gente ver filhos, olha só, escute isso que eu vou falar. Isso ia estar lá na frente, mas é importante a gente salientar aqui. Existem muitos filhos órfãos de pais, dentro dos pais estando dentro de casa. Verdade. Órfãos de pais vivos. Órfãos de pais presentes, né? Cara, ele tá ali junto, só um corpo presente. Não participa da vida do filho, não sabe. Nós falamos isso na live semana passada, de pais que não participam com seus filhos. Não sabe aonde o filho está entrando na internet, não sabe com quem o filho está conversando no WhatsApp, não sabe como o filho está na escola, não sabe quem são os amigos dos filhos. Aí quando se dá conta que o filho está envolvido numa coisa, já está envolvido até a cabeça e não tem como buscar mais. Essa semana nós tivemos que cortar até o YouTube do celularzinho que o Isaac joga. Porque até nos desenhos infantis tem comerciais. Exato. Sim. E isso vai trabalhando na mentezinha deles. Eles estão em fase de desenvolvimento, de formato de caráter. Então tem muita porcaria até nos desenhos infantis. Sim. E essa semana a gente teve que cortar até isso. Agora tem ali um joguinho. E daí ele só pode assistir aquilo que nós estamos juntos. Porque a gente tem que estar o tempo todo em guerra, vigilante, né? Porque senão a gente, por qualquer vacilo, a gente pode botar muita coisa a perder. Né? É porque quando Deus constituiu a família, a família ela é a base da sociedade. Ponto. Perfeito. É a base da sociedade. Porque uma família bem estruturada vai ser uma sociedade estruturada. Sim. Uma família bem estruturada vai ser uma igreja bem estruturada. Então, qual o propósito do inimigo? Qual o propósito de Satanás destruir as famílias? Porque ele sabe que no momento que destruir esse alicerce chamado família, tudo vai ruir. Sim. Tudo vai ruir.
Então isso Satanás, a Bíblia diz que ele não dorme. Ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão a todo momento, buscando a quem possa tragar. Porque o plano dele qual é? Roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo dele. Então, ou seja, e nós muitas vezes negligenciamos isso. É muito importante, vocês têm uma filha, né? Muito importante a gente ter essa leitura dos filhos em casa. Nós conversávamos essa semana que a Stephanie, hoje ela com 15 anos, a gente não precisou ter esforço algum com ela para ensinar a palavra. Claro que ensinamos, mas não aquele esforço. Não, é assim. Não, volta aqui de novo e faz assim. Não, agora tá errado. Não, era ensinável e aquilo ela já de imediato ela praticava. Já com o Isaac é um outro formato. A gente precisa sentar mais investir mais tempo. E investir mais tempo. Então é muito importante nas famílias, as famílias terem essa leitura nos filhos. Porque né? exatamente, porque nenhum é igual ao outro, né? Porque são irmãos que são exatamente iguais. Perfeito. Eu acho que assim, ó, dentro dessa questão de família e se relacionar, formar uma família, eu creio muito assim, ó, uma base familiar, uma família saudável, bem estruturada, vai ser uma rua saudável, vai ser um bairro saudável, vai ser uma cidade, um estado e uma nação saudável. Eu até comentava hoje com um rapaz a questão da própria corrupção, que muitos olham diretamente para a política. Sim. Não, a política se tornou um ambiente onde ele pode ser corrupto em um grau muito maior, ele pode roubar muito mais, mas isso começa dentro de casa. Exatamente. Dentro de casa. Tudo pequenas atitudes, pequenas concessões, que vai indo, aí a gente começa, eu até me lembro que antigamente falava-se assim, ó, meu filho, se você estiver caminhando na rua e achar uma moeda, e você sabe que essa moeda não é sua, não pega. Não pega. Mas hoje... Não. Não tem dono. Não tem dono, isso é besteirinha de criança, nunca é besteirinha de criança. A gente costuma dizer que a gente não tropeça em montanhas, né? Não. A gente tropeça em pedrinhas. E a criança também, né? Olha só o que parece, uma moeda. Aí ele olha, lembra daquilo, uma moeda. Agora quando ele chegar num cargo político que passa milhões de verba na mão dele, ele vai entender, ele vai lembrar da moeda. Daquela moeda. Ele vai lembrar da moeda. É fato, gente. É fato. Olha só. Pais precisam sempre orar pelos seus filhos. Essa incumbência é nossa. Essa responsabilidade é nossa. Você tem que gastar tempo em oração pelos seus filhos, em intercessão pelos seus filhos. Jó, ele deixa muito claro aqui que ele gastava tempo com isso. Outra coisa, homens precisam ser o sacerdote da sua casa. Muito importante. Você, homem que está nos acompanhando através dessa live, você é sacerdote da sua casa, você é responsável pela sua casa. O sucesso da sua família, o êxito da sua família depende de você, sacerdote. Por quê? Qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento? Era cuidar do templo. Deixar o templo em dia, deixar ele ornamentado, não deixar o fogo apagar, em hipótese alguma. Há uma responsabilidade que ela está inerente sobre a nossa vida. Que eu e você, querido, não podemos fechar os olhos para isso. O sacerdote da sua casa é você, homem. Você que foi escolhido por Deus. Deus espera de você uma postura sacerdotal. Nossa, gente, isso é verdade. Isso é muito forte. Muito forte e que se perdeu também, né? Hoje o homem, ele exerceu o seu sacerdócio dentro de casa, é tido como machismo, retrocesso. Só que exercer o sacerdócio que Deus, né, ele designou ao homem. Não com os excessos, não retrocedendo, mas verdadeiramente vivendo o seu papel. Né? E como que eu vou saber, como que eu devo, né? É quando você busca Deus. Né? Quando você busca Deus e deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa Deus trabalhar no seu caráter. Sim, verdade. É importante, como pais, a gente entender que assim como nós tratamos dos nossos filhos, nós temos que ter saúde emocional para tratar deles.
Exatamente. Precisa... Muitas vezes nós queremos uma família comercial de margarina. Isso não existe. Doriana. Se você não sabe, eu quero dizer para vocês que é uma farsa. Não existe. Não existe a família comercial de margarina. Pode ser que exista até só na foto do Instagram. Mas a vida real não é essa. É verdade, Existem problemas, existem dificuldades, mas que devem ser levadas à palavra de Deus. E dentro dessa questão, o único empecilho que tem para que você não exerça o sacerdócio dentro da sua casa é o ser. Ser ou não ser, como diz, eis a questão, porque o ser depende de você. É você que vai conduzir, é você que vai fazer, é você que vai direcionar, é você que vai pagar esse preço, né? Não é simplesmente o seu pastor, não é a sua pastora, não é o psicólogo, não é a psiquiatra que vai parar para ouvir. Às vezes falta mesmo os pais. Os pais. Os pais, gente. Eu só queria, algo que eu pontuei aqui, é preciso coragem para falar. Então você, pai, mãe, você precisa ter coragem para corrigir os seus filhos. Mas é preciso ainda mais coragem para ouvi-los. Você precisa saber ouvir o seu filho. Nossa, você precisa entender, porque muitas vezes nós também tomamos a postura autoritária. É o que eu quero e pronto. Mas você não dá oportunidade para saber o que a criança está externando, o que a criança está agindo assim. Tem algo por trás. Entender a situação no Alguma todo, né? situação. Às vezes a criança está ali rebelde, está chorando, está batendo, ela está passando por alguma coisa na escola, por uma situação com os amigos. Quer dizer, nós também temos que ter coragem para ouvir os nossos filhos. E outra coisa, eu vou além. Não só ouvir os nossos filhos, mas também nós devemos buscar essa cura em nós. Amém. Verdade. Sabe, por que eu estou agindo assim? Muitas vezes nós estamos apenas replicando um comportamento que os nossos pais tiveram conosco lá atrás. Exato, exatamente. Muitas vezes nós, temos atitudes, é uma reedição daquilo que aconteceu conosco. Então, se os meus pais eram violentos comigo, hoje eu vou dar uma educação também violenta, sem perceber. E aí muitas pessoas falam assim, mas eu apanhei, eu não morri. E como a gente ouve isso, gente? Sabe, eu acredito sim, sabe, que tem a questão do corrigir, sim, né? A questão de não é espancar, é você saber corrigir, mas com amor. Exato, com raiva. Quantas vezes a gente vai corrigir um filho com raiva? Sangue nos olhos. Muitos vivem a versão corrigida e atualizada, né? Boa. Os tempos modernos, né? Não vai ser como era, mas agora eu vou corrigir, eu vou atualizar, vai ser do meu jeito. Exatamente. É uma das coisas que a Cris até falou, e eu quero ser breve nisso, é saber ouvir, né? Então, essa questão, nós sempre paramos para ouvir a Isabela. Eu vou te ser sincero, ela tem 6, vai fazer 7 anos, agora no final desse ano, e às vezes o que ela vai falar, gente, pra mim como pai, é bobeira. Mas pra ela não é. Não é. Pra ela é importante. E é a linguagem dela. E é a linguagem dela, é a maneira certa, e é a vida, o que ela vive, a experiência de vida dela. Sim, é Vai verdade. comentar sobre um desenho, vai comentar sobre um brinquedo, às vezes até mesmo quando ela tá brava. A gente tem aquela vontade, sim, não fala agora, mas às vezes tem que deixar falar. Porque pode passar, né? Pode Se passar. guardar. E ela guarda no coração. Isso é terrível. Não, gente, não. Eu só quero citar Fica à algo vontade. aqui, com relação enquanto nos preparávamos, né, para esse bate-papo. Eu fui pesquisar acerca dos danos, né, emocionais nas crianças, né? E hoje a gente vê uma geração que perdeu, né, muitas coisas e vive, né, por conta de pais que foram ausentes. E nessa pesquisa diz assim que estudos apontam que 50% das pessoas que desenvolvem quadro de pânico na vida adulta foram crianças desamparadas na infância.
ansiedade, estresse, depressão, dificuldade de interpretar o meio em que vive, porque não tiveram a sua infância amparada pelos seus pais. Então olha só a questão do que nós estamos gerando, o que nós queremos gerar. Quantas pessoas hoje nós sentamos para aconselhar, que estão com problemas, e a pessoa não sabe identificar os seus sentimentos. Ela não sabe identificar quais são os seus problemas. Ela simplesmente chega na nossa frente, pois é, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei por que eu estou assim. Essa pessoa tem dificuldade de enfrentar a realidade, porque ela foi desamparada na sua infância. Porque ela não teve o acompanhamento, ela não teve o direcionamento, ela não teve, sabe, os seus pais ali presentes. Exatamente. Talvez até mesmo, quando eu falo a questão de pais presentes, eu falo de pessoas que estão ligadas. Não só ali, talvez você cresceu numa família que tinha o pai, a mãe, todos ali, mas que não deram a atenção que você necessitava. E talvez hoje você passa por problemas e está replicando isso na sua família. De fato. Então é o tempo de nós olharmos e buscarmos essa paternidade. Não só para os nossos filhos, mas para nós. Entender que nós precisamos também, né, dessa paternidade restaurada em nós. Sarar em nós. Sabe? Quais foram os problemas que você teve na sua infância, na sua adolescência? Qual foi a falta que te dói até hoje? E que talvez você não está conseguindo compreender, mas você está replicando isso na sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos, né? Por não ter essa paternidade sarada dentro de você. Não compreender, né, o que é a paternidade. Por isso que é tão importante nós termos momentos como esse, para discutirmos, né, para avaliarmos e fazermos uma análise de como estamos vivendo a paternidade. E aí entra na questão até mesmo que o pastor Christian falou, a orfandade, o espírito de orfandade. É uma pessoa não se posicionar, porque existe um trauma latente, um trauma vivo, onde a pessoa não se posiciona, como a Cris falou, para enfrentar essa situação e resolver esse problema e buscar até mesmo a cura para esse trauma. E dentro dessa questão, como falou ali, os homens eles precisam ser o sacerdote da sua casa. Eu creio, não é em base de pesquisas, mas eu creio que 70% disso, o que acontece e que do desequilíbrio familiar muito mais na vida dos filhos, é pela falta do posicionamento do pai. Com certeza, a omissão, né? A omissão do pai. E isso se torna muito grave. Isso, infelizmente, né? Porque, infelizmente, muitos homens pensam que o fato de ele ser o mantenedor, né, o cara que bota comida na mesa, que paga a luz, que paga a água, que dá a roupa, isso é o suficiente. Isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente, vai muito além disso. Nós estamos falando em algo que é direcionamento. Verdade. Direcionamento. E é isso, porque a palavra de Deus vai falar em Salmo 123, se eu não me engano, que os filhos são como flecha na mão do arqueiro. Quem dá direção para os filhos é os pais, é o sacerdote da casa. É ele. Não é só questão de você botar a comida na mesa, não. Mas é você que vai dar destino para o seu filho. Se você apenas bota a comida na mesa, se você paga as contas da casa, mas se você não tem um momento de direcionamento, como nós estamos falando aqui, estamos abordando isso, querido, você não está dando direção nenhuma para o seu filho. E nós precisamos ter esse entendimento. Jó era um cara muito claro nisso. É um cara que era preocupado em dar destino, dar direção para os seus filhos. E é o que nós devemos fazer. Entende? Por isso que eu comecei fazendo essa alusão aqui sobre a história de Jó. E nós vamos entrar agora sobre a paternidade de Davi. Querido, aperta o cinto na sua cadeira aí agora. Tá? Nós vimos aqui a paternidade linda de Jó.
E agora nós vamos ver a paternidade de Davi. Primeiro tópico, nós entramos de cara rachando no que o pastor Marcos falou agora aqui. Sentimento de orfandade é algo totalmente destrutivo para as crianças. Sentimento de orfandade. O que é um sentimento de orfandade? É quando você se sente abandonado, excluído, deixado de lado. O órfão sente que não tem alguém que lute por ele. Gente, não sei se você que está nos assistindo em algum momento já teve a possibilidade de ir num lar de crianças. Eu tive a oportunidade, uns 2 anos atrás, mais ou menos, de ir numa casa de crianças. E a minha esposa não foi naquela época. Mas, querido, eu voltei de lá destruído. Arrasado. Crianças de 4 até 16 anos. Que estão lá por N motivos. Por abandono, por várias situações ali que eu não quero entrar no mérito aqui. Mas que não, se analisar, perderam os seus pais, não tem aquela referência paterna mais consigo. Vivem um espírito de orfandade. Crianças que não têm sorriso no rosto, não têm semblante de felicidade. É algo que destrói, e a orfandade ela é isso. Isso vem acontecer por uma família disfuncional. Querido, uma família disfuncional. Isso nós temos visto muito nesses dias. Famílias totalmente disfuncionais, famílias, nós começamos falando aqui um pouquinho da questão da mesa, né? Que famílias já não sentam mais ao redor da mesa para ali ter aquele momento de cear, aquele momento de relacionamento, cada um no seu canto. Isso é um sinal de uma família disfuncional. Verdade. O fato de hoje não ter aquele tete a tete com seu filho, de olhar no olho, de instruir, dar direção para ele, mas colocar um celular na mão, um tablet, um notebook, é um sinal de uma família já disfuncional. A própria distração, né? A própria distração, ela já evidencia que a família ela já perdeu todo o seu contexto. Por que há distração? Para que não haja ocupação. Exato. Acredito que no tempo que estamos vivendo hoje, de pandemia e de isolamento, né, isso veio também para evidenciar cada vez mais, né? O tipo de família que somos e o tipo de pais que temos sido. Sabe, com essa questão do isolamento, eu vejo muitas pessoas reclamando, e não é uma brincadeirinha, sabe? Não é um esgotamento, não, pessoas reclamando de ter os seus filhos em casa, né? Porque agora os pais que vão ter que dar educação, que vão ter que ensinar, que vão gastar tempo com os seus filhos. E muitas pessoas, muitas famílias reclamando. Ai, não vejo a hora de começar a aula, porque estão delegando funções que não são dos outros, sabe? São funções suas. Exatamente. Estão delegando a outros. Terceirizando, né? Terceirizando. Então, como o pastor Cristian falou, né? A modernidade, vai lá, eu preciso fazer minhas coisas, então levo o menino para a escola, vou trabalhar, então ele vai aprender ali, sabe? Ele vai ser educado, vai ouvir o que os colegas têm a dizer, eu vou lá, saio do meu trabalho, pego o menino, levo para casa, coloco, aí eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que ver os projetos do outro dia, e eu então largo um celular na mão da criança, a televisão, o tablet, e assim os dias vão passando. Quem está educando o seu filho não é você. Muitas vezes é a internet, né? É a internet. Perfeito. E aí é um Muitas campo das muito vezes perigoso. é a internet. Então, quando vê o círculo está montado, como se diz, né? E nós, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo de errado? Mas eu faço tudo pela minha família, os homens, né? Trabalho, não para, não sabe, para ouvir os seus filhos, não para ouvir o seu cônjuge. Chega na hora, mas o que eu fiz de errado? Eu trabalhei tanto, eu dou tudo. E o que está acontecendo? E assim, ó, dentro dessa questão que a Cris está falando, o pastor Cristian também falou, acho que todos nós aqui, em único consenso,
É incrível também abordar isso. Você que é cristão, está nos assistindo, tem princípios bíblicos na sua vida, nós também temos que avaliar isso. Porque às vezes também o ativismo religioso nos impede de viver um tempo de qualidade com a família. Eu experimentei isso na minha vida. Bota para 2 assim. Eu experimentei isso no meu casamento. Então não tinha hora, não tinha dia, não tinha hora. Dormir era lá pelas 3 da manhã, 4 da manhã, não tinha feriado, não tinha momento de lazer. Chegava em casa, oi filho, chegava em casa, ela já estava dormindo. E com certeza eu também colhi consequências por causa disso. Mas ainda bem que Jesus aí, nesse processo, glória a Deus, né? Ele resgatou. Isso. Então, uma coisa que nós temos que ver é o ativismo. Eu faço, eu trabalho, eu sustento, mas relacionamento não tem nada a ver com trabalho. Relacionamento é responsabilidade. Exatamente. E esses atributos que nós estamos falando aqui, ele já faz parte da paternidade de Davi. Nós vamos ver agora aqui no tópico seguinte, é exatamente isso que a gente está falando. Uma família disfuncional pode gerar vários transtornos, tais como divórcio, carências afetivas, pode gerar filhos revoltados, perversão sexual e até mesmo a homossexualidade. Tudo devido a uma família disfuncional. Sabe, eu posso dizer que eu venho de uma família disfuncional. A minha casa, ela foi assim. A minha casa, ela não teve uma estrutura baseada na palavra, até mesmo porque os meus pais não eram convertidos. Os meus pais não tinham os princípios bíblicos como balizador da vida deles. Então, eu venho de uma família disfuncional. Então, eu sei muito bem do que nós estamos falando aqui. E quando o Senhor me deu essa palavra aqui em relação a Jó e Davi, gente, foi como uma luva. Porque em muitos tópicos aqui eu pude enquadrar minha família dentro do que nós estamos falando. O primeiro foi sentimento de orfandade. O segundo o problema de Davi não estava no trabalho. O problema de Davi não estava no labor, o problema de Davi não estava no campo. Mas o problema de Davi estava em casa. O problema de Davi estava em casa. Davi não era atuante com seus filhos. Davi, vejam bem, Davi era um homem muito cheio de afazeres, né? Um homem que construiu um reinado, um homem que ganhou muitas guerras. Então, ele era um homem muito ocupado, que consequentemente todo esse ativismo que o pastor Marcos falou, acabou acontecendo na vida de Davi, acabou deixando de lado a família, deixando de lado os filhos. Davi estava ocupado demais com o reino para dar atenção à sua família. Você que está nos assistindo, você tem se ocupado demais com coisas que não sejam a sua família? Você tem se ocupado a tal ponto que você não consegue mais sentar com seu filho, você não consegue mais sentar com seu cônjuge, conversar, olhar nos olhos dela, nos olhos dele e dizer que você o ama? Será que você está ocupado a tal ponto que você não consegue mais perceber o seu convívio familiar como ele está? Isso é uma pergunta que cabe a gente a fazer. Porque a gente vive hoje numa era que, a gente sabe que a impressão que se tem é que devia ter 30 horas, né? Que nem o Banco Itaú. Não devia ser 24, mas 30 horas, porque falta. Devido a tantos compromissos, atividades que a gente acaba jogando dentro da nossa rotina, que a gente não consegue mais nem priorizar. Teve um momento na nossa caminhada, eu acredito que a Stephanie devia estar no 5º para o 6º ano, ou no mestrado. Nessa faixa. E ela sempre foi muito bem na escola, a gente nunca ouviu nenhuma reclamação dela na escola. Aí no final desse ano escolar dela, a professora nos chamou para dizer, e isso já no final do ano, já teve
outros semestres ali, né? E a professora nunca falou nada. No final desse semestre, deste ano, a professora me chamou para falar que ela achava que a Stephanie não ia passar de ano. Naquele momento ali, eu entrei em choque. Disse, poxa, o que eu estou fazendo com a minha filha, né? De tanto ativismo, Exato, sem um equilíbrio. A gente, quando voltei para casa e conversei com o Cris, eu disse, o que nós estamos fazendo com a nossa filha? Que estamos cuidando de muita gente e deixando ela de lado. Nossa. Segura aí, ó, o que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Nossos filhos. Como estamos? É nossa. E aí a professora dela conversou comigo. Eu sei que eu chorei muito com a professora naquele dia porque eu levei um choque. Enfim, para resumir assim, terminou o ano e a professora, na entrega de boletim, a professora disse, não seria justo não passar ela de ano. Nós vamos passar ela de ano, sim, mas com a condição que a senhora e seu esposo se responsabilize, que assim que entrar o próximo ano letivo, ela entre diretamente para o reforço, né? E nós, tranquilo, pode ser, né? Assim, ela não perderia um ano e a gente puxaria no ano seguinte. Ela iniciou o ano no reforço, né? Iniciou o ano e foi para o reforço. Ela fez 2 aulas de reforço. E eles falaram que ela não precisava, não entendiam o porquê de terem mandado ela para o reforço. Olha só. Aí Olha mais só uma isso, vez gente. nós entendemos um puxão de orelha de Deus com a nossa negligência, né? O Senhor estava querendo nos mostrar. E naquele final de ano eu orei muito, Senhor, não deixe com que ela pague com o nosso erro. Foi nosso erro. Exatamente. Porque se fosse um erro dela, a professora já teria falado há mais tempo conosco, né? E não, aquilo foi realmente para acorda. Vocês têm uma filha que precisa de cuidados, que é uma criança que não sabe se virar sozinha, né? Exato, ela precisa ser cuidada. E o que nós estávamos fazendo, né? E negligenciando os cuidados com ela, né? E ela iniciou o ano muito bem, ela nunca rodou, né? Nunca rodou. Então, cada vez que a gente lembra disso, quando a gente está querendo entrar no ativismo, eu lembro disso e eu penso assim, Senhor, daqui a um pouco o Senhor puxa a nossa orelha. Verdade, verdade. Então, vamos nos policiar, vamos cuidar do que estamos fazendo. Pessoal, você que está nos assistindo via Instagram, nosso tempo está acabando, mas vai terminar, nós vamos abrir outro tempo ali, porque a gente precisa finalizar. Tem mais um tópico que eu preciso passar para vocês, e você que está em casa, você não pode perder isso, porque esse final aqui, ele vai vir justamente de encontro, é o fechamento de tudo aquilo que a gente está falando. Vai acabar o tempo, mas você entra de novo no Instagram, que em seguida a gente vai estar finalizando. Você não pode deixar de acompanhar, querido, porque isso que nós estamos falando essa tarde é algo para curar, é algo para restabelecer a sua vida, para que você entenda a paternidade, porque nós nunca viveremos a paternidade de Deus se nós não formos sarados da nossa paternidade. Isso é fato, eu posso falar isso com propriedade. Se você não for sarado da paternidade, da ausência do seu pai, daquilo que você viveu, você nunca vai conseguir viver a paternidade plena de Deus na sua vida. Outro ponto muito interessante da vida de Davi é que Davi tinha sucesso no trabalho, mas ele teve fracasso no trabalho, em casa. Ele teve um fracasso em casa. Sabe, às vezes a gente fica se pensando até que ponto vale a pena a gente trocar a nossa família pelo sucesso. Nada paga, nada vai pagar. Nada vai comprar de volta o tempo perdido, nada vai comprar de volta a saúde mental dos nossos filhos, a saúde do relacionamento familiar. Nenhum dinheiro no mundo compra isso. É verdade, né? Porque a gente vê quantas famílias com muito dinheiro, mas dentro com os lares destruídos, atormentados. Né? Então, dinheiro nenhum no mundo paga. Exatamente. A saúde da família, a saúde mental, o relacionamento da família. O maior Golias de Davi não estava no campo de batalha, mas dentro da sua casa. Eita, segura aí. Guarda isso no seu coração. O maior Golias de Davi não estava no campo da batalha, mas estava dentro de casa. Talvez o seu Golias hoje
dentro da sua casa, o Golias que você está enfrentando seja a sua própria casa. Sabe que na última live que a gente fez, eu comentei porque eu presenciei algo. Eu estava vindo para minha rotina aqui na igreja e eu cruzei por 2 camaradas que estavam na calçada e eles estavam tendo um bate-papo ali. Um dizia pro outro assim, cara, eu não aguento estar em casa, meu. Eu precisei sair de casa hoje porque eu não tenho mais condições de ficar em casa. Sabe, não há mais... as pessoas apenas estão dentro de casa, elas não vivem dentro de casa. Sabe, não conseguem estar... Pessoas não conseguem estar mais tempo com o seu cônjuge, não conseguem estar mais tempo com os seus filhos, né? Porque já precisa dar um jeito de sair ou ter para tirar o filho, mandar o filho para outro lugar, porque não consegue conviver. Porque não existe aquela união, não existe aquele relacionamento perto. Sendo que o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, deve ser aqueles... A gente deve ter aquele sentimento assim de no final do dia, né? Eu tô louco pra voltar pra casa. O meu reduto, tô louco pra voltar pra minha família. E muitas das vezes não é, né? Eu tenho que ir pra casa. Isso é muito triste de ouvir, né? Já é um indício de que as coisas não vão bem. Não. Se pra mim é um pesar estar em casa, tem um Golias lá dentro. Olha só. E muitos ainda dizem assim, ó, depois de um dia cansativo, eu ainda tenho que ir para casa. Meu Deus do céu. Esse ainda é muito pior que o dia cansativo, né? Quer dizer, já não basta o dia cansativo que eu tive, agora eu vou ter que ainda ir para casa e com certeza a batalha será pior. Nós temos um pastor muito amigo nosso que ele dizia que a casa dele era o quê? Um pedacinho do céu. Do céu. Cara, eu acho fantástica essa frase. Ele dizia que a nossa casa ela tem que ser um pedacinho do céu. Sua casa tem que ser um pedacinho do céu, tem que ser um lugar de prazer, tem que ser um lugar que você ama estar com o seu cônjuge, que você ama estar com o seu filho abraçado, puleirado em cima de você, seja o que for, mas você... Verdade. Sabe, isso tem que ser prazeroso, querido. Foi a família que Deus te deu. Você tem que zelar por ela, você tem que guardar ela. Amém? Acho que uma coisa necessária, até para entendermos melhor isso, é você pensar em toda a sua rotina, o mundo em geral, como um deserto e a sua casa o seu oásis. Você sai para o deserto porque é necessário sair, mas você sabe que você tem um oásis te esperando. Uau, isso é forte, hein? Mas essa aí também é aquelas frases de anotar. Botar no Facebook ou no status lá no seu WhatsApp. Davi era ativo no trabalho e passivo em casa. Meu Deus do céu, né? Negligente. Davi tem êxito em todos os lugares, e é fato. Um homem de guerra, um homem que derrotou leão, urso, homem que derrotou Golias, um homem que foi ovacionado, um homem que o povo de fato reconheceu ele como rei, um homem que conquistou muitas batalhas. Mas Davi não era conhecido na sua casa. Eita. Davi não era conhecido dentro da sua casa. Aí voltamos, né? Até que ponto vale todo esse glamour? Sim. Até que ponto vale todo esse sucesso? Um case de sucesso, né? Até que ponto vale isso se ele não era conhecido dentro da casa dele? E agora vamos praticamente para a reta final. Terceiro ponto. A ausência lhe custou, a ausência de paternidade de Davi, a ausência dele como pai dentro da casa, lhe custou um alto preço. Um alto preço. Ele não perdeu o que se passava entre Aminon, ele não percebeu, na verdade, o que se passava entre Aminon e Tamar. Os olhares de Aminon para Tamar, que era sua irmã. Vejam bem, 2 irmãos, os filhos de Davi. Davi, pelos seus afazeres, por tudo que ele tinha, ele não conseguia perceber aquilo que estava acontecendo debaixo dos seus olhos, porque ele não era presente dentro de casa. Mas ele mal sabia que ali estava Satanás preparando e rondando, né, uma situação que iria marcar a vida dele, a história da família dele. Estava bem debaixo do seu nariz.
Olha o que a palavra de Deus fala em 2 Samuel, capítulo 13, do versículo 12 ao versículo 14. Mas ela lhe disse, Tamar, não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvir, e sendo mais forte que ela, violentou. Aqui nós temos uma história que desgraça literalmente a família de Davi. Um caso entre dois irmãos, um caso de violência dentro de casa, violência do lar, né? Usando hoje dentro do nosso português, ele estrupa, na verdade, a sua própria irmã, ele violenta a sua própria irmã. Tudo por quê? Porque Davi era um pai omisso dentro de casa. Era um pai que apenas estava, né, de corpo, mas de alma, né, ali presente, de fato não estava. E olha a desgraça que acarreta dentro da sua casa. Na verdade, eu acho que não existe desgraça pior do que na família, né? E uma outra frase aí é que a gente pode dizer e falar, nenhum sucesso fora de casa recompensa o fracasso familiar. Sabe que agora na conclusão que a gente vai chegar de fato, nós vamos ver isso. Sabe, de novo a gente vai traçar um paralelo aqui entre Jó para fazer o desfecho, a conclusão final dessa palavra. Porque de fato o sucesso ele não compensa. O sucesso ele é momentâneo. O sucesso ele não é duradouro, ele tem prazo para isso. Mas a sua família não. A nossa família ela é duradoura. A família que Deus instituiu para você é a família que Deus escolheu para você cuidar, para você zelar por ela. No entretanto, que a Bíblia vai dizer que os filhos são o quê? Herança. São dádivas dadas pelo Senhor. Herança, a gente tem que cuidar, já parte do princípio, tem um dono. Né? O nosso dono, glória a Deus, ele não morreu, ele está vivo. Ele está vivo, então existe uma herança, é dele. Que o Senhor incumbiu a mim e a você que é pai, de cuidar, de zelar por eles. Olha como isso é sério, nós estamos cuidando algo que tem dono. Que nós vamos ter que prestar conta de tudo isso. Se nós somos um bom pai, como Jó, ou se nós fomos um pai omisso, como Davi. Nós vamos prestar conta disso, querido. E olha só que interessante, Davi e Jó, ambos perderam filhos, né? Sim. Olha só, Davi e Jó, ambos perderam filho. Jó, dentro daquela provação lá, perde os 10 filhos dele numa tacada só. Olha só, não foi 1, foi 10. Quando chega lá a notícia, ó, Jó, o negócio é o seguinte, sabe aquelas notícias ruins que chega a notícia, não tem como falar? Chega o servo dele e diz, ó, Jó, o negócio é o seguinte, teus filhos estavam lá, todo mundo reunido. Cara, bateu um vento assim forte naquela casa, que derrubou o telhado, caiu tudo em cima deles e eles morreram, todos. Davi perde o seu filho Aminon, porque nós vamos ver na história que Absalão, quando acontece esse fato, Absalão, que era outro filho de Davi, ele se ira e a todo momento ele deseja matar o seu irmão Aminon. E fica a todo momento esperando o momento certo de matar, até o dia que ele consegue. Até o dia. Até o dia que ele consegue. E nós vamos ver daqui um pouco o drama da história de Davi. O que faz Davi de fato cair a ficha dele como pai. Qual foi a reação de Davi quando ele soube? Querido, porque Absalão, né, ele tinha esse desejo de matar o seu filho Aminon, mas algo lá na frente aconteceria com ele. Num dia de batalha, que ele infelizmente estava perseguindo quem? O próprio. Olha a desgraça que ocasionou. Absalão estava perseguindo o próprio pai, querendo matar o próprio pai. Olha o que ocasionou esse lar disfuncional de Davi. Que Absalão, o filho que
Davi amava tanto, ao ponto de perseguir, querendo matar Davi. Dentro daquela fuga lá, desesperadora, ele passa, fica preso, né, nos galhos lá, pelos cabelos. E aí o chefe da guarda chega lá e mata Absalão. E Davi ainda havia dito, né, não mata Absalão. Né, aquele amor de pai, né, aquela coisa assim, não mata. Aí Absalão é morto. E quando Davi sabe que Absalão havia morrido, olha o que acontece. Em Jó, aliás, Davi chora dizendo, isso está em 2 Samuel 18:33, Davi chora dizendo, meu filho Absalão, quem me dera eu morrer por ti, meu filho, Absalão, meu filho. Olha o desespero dele nesse momento. Olha o desespero dele como pai, recebendo a notícia do filho que ele tanto amava, que havia morrido. Sabe que eu presenciei algo esses tempos, eu estava procurando alguns vídeos, e eu vi, gravaram de fato. A mãe, ela estava à porta do ML, esperando o corpo do filho ser liberado, né? Já está chorando o luto da perda do filho, aquela coisa. De repente, toca o telefone dela, ela recebe a notícia que o outro filho que estava se dirigindo para lá, acaba se acidentando no sinal, no cruzamento, e acaba morrendo. Queridos, o desespero daquela mulher quando ela recebeu aquela segunda notícia. Eu me comovi, eu me conduí com aquela situação. Aqui eu pude entender o desespero de Davi. Mas o desespero de Davi não era porque ele simplesmente perdeu Absalão. Olha só, quando Jó soube que seus filhos estavam mortos, qual foi a reação de Jó? Jó capítulo 1, versículo 21, ele diz, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha a diferença, sabe por quê, querido? Você que está nos assistindo, porque Jó, quanto pai, ele sabia que ele havia feito tudo que podia. Ele havia tudo que foi feito, tudo que estava nas mãos dele quanto pai, ele fez o que deveria ser feito. Agora, Davi, quando recebe o peso na consciência, eu podia ter feito antes. Por isso que ele deseja estar no lugar do filho Absalão. Porque ele sabia que ele deixou a desejar, que ele não fez o que deveria ter sido feito. Agora já era tarde. Era irrevogável. Não tinha. Né? A gente costuma dizer que depois que não adianta chorar pelo leite derramado, né? Depois que está feito, querido, não adianta. Nós temos, enquanto a vida, a esperança. Então nós temos que fazer enquanto a gente tem oportunidade. E aqui dá para perceber também que ele é dominado por um sentimento de culpa, a ponto não só da questão de amor, mas ali expressa também naquela quem me dera eu morresse por ti, porque ele também evidencia o fracasso dele como pai. Literalmente, ali cai, sabe a ficha? Sabe quando você está descortinado? O que eu fiz? O que eu fiz? Cara, ali é descortinado e muitas das vezes nós só vamos dar conta daquilo que nós estamos fazendo, nós só vamos nos dar conta que estamos perdendo os nossos filhos quando uma catástrofe acontecer dentro da nossa casa. É verdade. Sabe? Quando acontecer aquela situação que você fugiu do seu controle. Aí você, meu Deus, o que eu fiz? Um dos ambientes que nós percebemos muito isso, eu não sei, mas eu já fiz muitos atos fúnebres nesse momento. Gente. Está ali fazendo, está tendo velório, chega o pai, chega a mãe, chega o irmão, chega o marido, chega a esposa, e olha toda aquela situação, você vai ver que não é somente o choro, não é só o sentimento de perda, de tristeza, mas também fica o remorso daquilo que a pessoa poderia ter feito e não fez. Exato, exatamente. Isso é algo que é destrutivo, né? Destrói. É destrutivo esse sentimento. Olha só, a pergunta é, qual o motivo de respostas tão diferentes para eventos semelhantes? É o que nós dissemos, a consciência. Jó foi um pai que cuidava dos seus filhos. Ele sacrificava pelos seus filhos, ele empenhava tempo. Ele empenhava tempo com seus filhos.
Jó investiu sua vida na vida dos seus filhos. Se deu pelos seus, né? Olha só, se deu pelos seus. Essa é a postura que Deus espera de mim e de você, querido. Quando seus filhos morreram, Jó sabia que havia feito o melhor por eles enquanto vida. Davi ia embora segundo o coração de Deus. Olha só. Davi, embora segundo o coração de Deus, nunca conseguiu ter o coração dos seus filhos. Uau, cara. Demais, né? Um homem que foi segundo o coração de Deus não conseguiu ter o coração dos filhos, cara. Gente, eu não consigo imaginar, sabe? A gente lê essa história, mas quando a gente entra nela, assim, tu vê como isso foi muito profundo. Um homem que teve segundo o coração de Deus, alguém que jamais em toda a história da Bíblia teve também esse nome, ser reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, acabou não tendo o coração dos seus filhos. Gente, isso nos leva a uma reflexão muito forte nessa tarde. Paternidade, querido, é algo para ser curado. É algo que não é apenas uma palavra, não é apenas algo para causar um efeito, mas é algo que nós precisamos entender de verdade na sua essência. Na sua essência. Liderava uma nação e não liderava o seu lar. Liderava uma nação, mas não conseguia liderar o seu lar. Acho que até um momento aí de nós refletirmos mesmo, e de se fazer essa pergunta, você que está aí nos assistindo, talvez você tenha liderado tantas coisas na sua vida. Talvez você tenha sido a pessoa de sucesso em meios amigos, no ambiente profissional, em algo que você se destaca, que você faz, no esporte que você pratica, mas dentro de casa. Quem é você? Meu Deus do céu. Paternidade curada, né? Esse é o chamamento de Deus, né? Para nós. Buscarmos essa cura em nós e levarmos isso para a nossa casa. Né? Só algo que eu queria, antes de finalizarmos, que fala assim: nós adquirimos as primeiras sensações de Deus através do relacionamento com os nossos pais. Nossa, repete de novo para nós isso. Nós adquirimos as primeiras sensações de Deus através do relacionamento com os nossos pais. Deus. Então, como que você, sabe, tem tantas pessoas hoje com dificuldade de se relacionar com Deus. De ver Deus como Pai, né? Como que eu chamo de Deus Pai? Uhum. Como que eu faço? Como que eu ouço a voz de Deus? Mas essa pessoa teve dificuldade lá atrás com seus pais. Então hoje nós temos que buscar essa restauração no Senhor, sabe? Dos relacionamentos que se perderam, dos relacionamentos quebrados, porque Deus pode restaurar isso. E nós também devemos levar isso para os nossos filhos. Verdade. Como a pastora Ju que estava falando a respeito do Isaac, que falou: eu amo a Jesus. Mas por que Isaac falou isso? Porque o Isaac vê nos pais a referência de quem busca a Deus. Aleluia. Glória Sabe? a Deus. É tão lindo quando a gente consegue mostrar isso para os nossos filhos, levar os nossos filhos a esse caminho. Verdade. Sabe, a criança, ela vai ter essas sensações a partir do momento que eu me relaciono com ela. Sabe, um exemplo tão básico, mas quando o Marcos está brincando com a nossa filha Isabela, e ela gosta muito de ir na pracinha, volta a falar da pracinha lá perto de casa, e ela vai, sobe em cima, lá nos bancos, e ela vem correndo e se atira, se joga nos braços dele. Ela não tem medo, porque ela confia nele como pai. E hoje muitos de nós temos a dificuldade de nos lançarmos em Deus, porque temos dificuldade de confiar. Exato. Que Ele suprirá todas as nossas dificuldades, que Ele suprirá todas as nossas faltas. Nesse tempo que estamos de pandemia, mais uma vez eu volto a falar, que estamos isolados em casa, que estamos sendo confrontados de quem nós somos,
quem somos para o nosso cônjuge, quem somos para os nossos filhos, quem somos para os nossos familiares, o que estamos dispostos a fazer. Verdade. Nós devemos sarar essa paternidade, saber que nós temos um pai. Sabe, eu não sei o que aconteceu no seu relacionamento familiar, mas eu quero dizer para você que existe um Deus, que Ele pode todas as coisas e que Ele pode sarar a sua vida, Ele pode ir de encontro a você e mudar a sua casa, a sua família. Talvez você esteja se perguntando, mas o meu filho já se perdeu, mas eu já não aguento mais, sabe, já estou até separado. Deus pode fazer. Amém. Quando você se entrega a Ele, Deus pode fazer. Sabe, relacionamentos restaurados, paternidade restaurada. Talvez aí algo que me ocorreu aqui, pastor, enquanto nós conversávamos, mães solteiras. É verdade. Talvez nesse momento estão se perguntando, mas eu sou solteira, como que eu vou fazer? Eu não tenho um marido comigo. Eu sou viúva. Como que eu vou fazer? Cadê o sacerdote do lar então? Deus. Convide Deus para ser o seu Senhor. Sabe? Porque Ele se entregou por você para ser o seu Pai. Aleluia. Apresente, Glória sabe, aos seus filhos, Deus Pai. Deus. Permita que Deus sare a sua casa. Aleluia. Nada justifica Aleluia. você viver uma vida longe de Deus. Ele está de braços abertos para te receber. Mas você precisa buscar essa cura em nome de Jesus. Glória a Deus. Não foi uma experiência ruim que vai determinar a sua vida com Sua Deus, né? trajetória. A sua paternidade, a Amém. paternidade de Deus para com a sua vida, né? Deixa que o Senhor cure essa experiência ruim, né? Sobre isso que a Cris estava falando, eu até estava esperando o momento certo para colocar. Chegou. E apareceu. Ali no livro de Salmo 68, diz assim, ó. Eita, deixa eu achar. 68, 5, fala assim, ó. Jesus, 67, a idade vai chegando e a visão gente. vai se afastando. Salmo 68, 5 diz assim, ó. Falando acerca de Deus: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Então, quando nós nos rendemos a Deus, Ele é o único, na realidade, que Ele pode fazer isso, tanto na vida do pai, como também na vida do filho, inclusive na vida de um filho que o pai não é presente, ou então que o pai morreu, porque todo filho que ele não tem um pai como sacerdote, um pai presente, ele é extremamente dominado não só por um sentimento, mas também por um espírito de orfandade. Exatamente. E isso aconteceu, falou muito do seu exemplo, eu falei, isso aconteceu comigo. Meu pai, apesar de existir, ele nunca foi presente. Então, por muito tempo, eu também fui dominado por um espírito de orfandade, por um sentimento de orfandade. A ponto de algum tempo na minha vida, eu tinha até mesmo o desejo, para se livrar disso e ver o melhor, de matar o meu pai quando eu era criança. Olha só, o sentimento, né? Então, Deus, e só foi restaurado quando Deus, eu tive um encontro com Deus e Ele mudou a minha vida e eu fui livre desse espírito de orfandade. Restaurou hoje o meu relacionamento. Meu pai é o mesmo? Não. Deus ainda vai mudar ele, mas não há mais esse bloqueio. Não há mais, porque Deus removeu isso. E o propósito dessa live aqui nessa tarde, que nós estamos encerrando agora, é justamente isso: proporcionar a cura, proporcionar a libertação, proporcionar que você, através do Espírito Santo, da palavra que foi liberada aqui nessa tarde, você seja sarado, para que você possa viver a paternidade de Deus, querido. Literalmente, porque a Bíblia diz que nós temos, pode até nosso pai, né, biológico, nosso pai terreno, se esquecer da gente. Sim. Mas a Bíblia diz que Ele não esquece. Jamais. Não esquece. E olha só isso, eu quero falar duas coisas aqui para encerrar.
Davi, ele amou fora de tempo. Gritou quando seu filho não podia mais ouvi-lo. Eita, isso é forte. Ele decidiu amar fora de tempo. Decidiu gritar quando Absalão não podia mais ouvi-lo. Por isso, não deixe para depois, querido. Não deixe para depois, não deixe para amanhã o que você tem que fazer agora. Se você tem que, nesse exato momento, assim que terminar essa live, você se dirigir ao seu filho, você se dirigir ao seu pai, você cônjuge, se dirigir ao seu cônjuge, pedir perdão, faça isso nesse momento, querido, porque talvez o depois, o amanhã, pode ser tarde. Não deixe para amar depois. Não deixe para gritar depois, porque talvez depois ninguém mais consiga te ouvir, não consiga mais ouvir o eu te amo que você gostaria de falar. Não deixe para depois. Que hoje possamos amar mais, abraçar mais, se importar mais, perdoar mais. Que você possa viver pelos que você ama. Amém. Que você possa viver pelos que você ama, para não desejar morrer por eles quando for tarde demais. Aleluia, olha só. E eu deixo aqui essa frase para vocês nesse final. Não deixe para depois. Para fazer essa live, querido, eu tive que fazer algo ontem, né? Foi ontem. Nós fomos para São Leopoldo quarta-feira, na casa da minha sogra. Só que durante essa semana, quando Deus me deu a direção sobre paternidade, Deus me começou a trazer no meu coração que eu precisava ir a Portão, onde o meu pai morava, para a gente botar algumas coisas em ordem. Diante de Deus eu estou falando isso e minha esposa está aqui para testificar. Fomos para São Leopoldo e quando nós saímos, o Senhor disse: tu vai ter que ir a Portão. E eu comecei a botar um monte de empecilho para não ir até onde meu pai mora. Chegando em São Leopoldo, chegamos no primeiro dia, na quarta-feira, tal. Né, estabelecemos, quinta-feira de manhã, eu não vou no meu pai. Eu falei com ele isso. Eu não vou no meu pai. Queridos, quando eu fui bater o carro, a chave do carro de manhã, meu carro não pegou. O carro não pegou. Daí fui lá, mexi no carro e tal, peguei uma bateria emprestada, era a bateria do carro. O meu pai, ele tem uma empresa de baterias. Olha. E a bateria que estava no meu carro foi ele que havia colocado. Então eu precisava, a todo pano, eu precisava ir até ele para resolver o problema da bateria. Quando eu entrei no carro de manhã, que eu botei a outra bateria para bater chave, para ver se o carro pegava, quando o carro pegou, eu disse: Senhor, eu entendi, eu preciso ir lá. E queridos, eu fui até o meu pai, fiquei um dia com ele lá, eu sentei, conversei com ele, pedi perdão sobre algumas coisas que eu precisava pedir perdão para ele, porque eu disse: pai, eu não posso sentar sábado para conversar sobre paternidade se eu não alinhar o que eu preciso alinhar. Eu preciso ter autoridade para falar sobre esse assunto. Vejam bem, queridos, nós não estamos rasgando seda aqui nessa tarde. A gente não está aqui 1h30 simplesmente ocupando o seu tempo, ocupando uma agenda da igreja, não. O que nós estamos falando aqui é de cura, de transformação, de restauração. E isso era algo que Deus há muito tempo via pedindo para que de fato eu pudesse viver a paternidade de Deus. Deus começou um processo de cura na minha vida, só que precisava ter a cereja do bolo, do qual foi quinta-feira. Que é o que Deus está esperando de você hoje, dentro da sua esfera, dentro daquilo que você precisa liberar nessa tarde, para que você possa viver, de fato, a paternidade de Deus. Amém? Então, só fica à vontade para a gente. Você que é pai, uma mãe, nós que somos pais, né? Talvez aí você ainda está lutando dentro do seu coração, já sabe a decisão que você precisa tomar. Meu conselho é: quebre esse orgulho. Amém. Não resista. Eu como pai eu posso falar isso, que muitas vezes para
conversar com a minha filha, eu tenho que quebrar o orgulho. Eu tenho que reconhecer que eu erro. Minha filha tem 6 anos, vai fazer 7. Eu já pedi perdão para ela, né? Porque eu já agi de maneira que então foi legal para ela. Eu já exagerei em alguma correção. Eu já, em um momento ali bravo, já falei para ela o que não deveria ter falado. Aí reconheci, chamei ela, filha, vem cá, perdoa o papai porque o papai fez isso, isso, isso. Foi libertador para mim e também foi transformador e inspirador para ela. Porque hoje ela me olha como uma referência. Então entenda uma coisa, não endureça seu coração. Mas se você continuar endurecendo seu coração, eu quero deixar uma palavra aqui para você, uma frase aqui, na realidade, para você, em cima do versículo: os filhos revelam os seus pais. Meu Deus. Isso aqui está lá em Mateus 11, 27, diz assim, ó: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus falando isso. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e a quem o Filho o quiser revelar. Entenda uma coisa, os filhos têm o poder e a autoridade para revelar os seus pais. Então não adianta tentar ficar se escondendo, não. Porque se você não quebrar esse orgulho, se você realmente não procurar consertar as coisas, lá na frente o seu filho irá revelar que tipo de pai ou que tipo de mãe você tem sido. Não deixe para depois. Meu Deus. Será que a gente quero deixar uma pergunta aqui? Será que o seu filho pode confiar em você? Será que ele se sente à vontade para chegar e confessar um erro e confessar um pecado? Será? Isso é muito importante nas famílias, porque a primeira referência que devemos ter é os nossos pais. Porque por mais amigos que a gente tenha na rua, ninguém mais para zelar pelos filhos que os pais. Os pais têm que ser os primeiros a zelar pelos filhos. Os primeiros a que algo que aconteça com os filhos, eles possam correr pro colo dos pais. Então pense nisso, responda para você mesmo. Será que o meu filho pode confiar em mim? A gente quer terminar com essa pergunta. Fica essa pergunta no seu coração. Desejo no nosso coração aqui nessa tarde que você tenha sido edificado. Que você, aonde chegou essa live, que você dentro da sua casa possa ter sido tocado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor? Vida, ora, abençoando aí cada família, cada casa, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos, Paizinho amado, as nossas famílias na Tua verdade. presença, Pai. Te pedimos que o Senhor venha com Teu Santo Espírito, Pai, sobre Aleluia. cada lar, Senhor. Verdade, Trazendo Pai. cura, Pai, trazendo restauração. Aleluia. Trazendo libertação aos corações, Pai. Ó, Senhor, convertendo os corações dos pais aos É filhos, verdade, dos sim. filhos Sim, aos pais, Aleluia, Senhor, em nome Pai. de Jesus. Em nome Pai, de Jesus. Senhor, nós sabemos, Pai, nós cremos que o Senhor tem preparado, Senhor, essas lives Oh, para Deus. alcançar vidas, É Senhor, que verdade. talvez não alcançaríamos presencialmente. É verdade, Então Pai. nós te pedimos que nessa tarde, Pai, o Senhor esteja entrando em cada lar, Sim, Senhor. meu Deus. Esteja restaurando cada lar, cada coração, arrancando feridas, arrancando dores das almas, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, que as pessoas possam ter sido edificadas É com verdade. essa live, Senhor, nessa tarde, Pai. Te pedimos que o Senhor venha curar o coração das crianças, Pai. Oh, Que o Deus, Senhor é venha verdade. blindar o coração das crianças, Pai. Blindar a mente das nossas crianças, Oh, Pai. Deus, é verdade. Oh, sim. Senhor, não deixe com que as setas cheguem até eles, Pai. Verdade. Oh, Paizinho amado, que nós não venhamos negligenciar a educação, a Tua palavra, Senhor, na vida dos nossos Oh, Deus, filhos, é verdade, Senhor. Senhor. Guarda-nos também, Senhor, nos dê sabedoria, Pai, Sim, para Deus. educá-los, Pai, e para permanecê-los com eles, Senhor, e ensiná-los o caminho, Senhor, estar Oh, com eles no Deus. caminho, Pai, É em nome verdade. de Jesus, que eles venham, Pai, que os nossos filhos, Pai, as nossas crianças venham crescer em Sim, estatura, Deus, é em verdade. graça e em conhecimento. Aleluia, Senhor. Pai. Conhecimento da Tua palavra, É verdade, Senhor, Senhor. e que eles Em nome do jamais Senhor se Jesus. desviem dos Teus caminhos, Pai.
E guarda, Senhor, restaura a tua paternidade, Senhor, nos corações, nos lares. No nome de Jesus, Pai. Amém. Fique ligado aí, querido, nós teremos agora às 20 horas o Legacy, momento aí da juventude. Não perca, acompanhe aí no Instagram, no Facebook. Vai ser um momento maravilhoso aí, o Espírito